E antes de entrarmos no jogo, e ainda falando no assunto da declaração de ontem do Roger sobre o Guerreiro, nós vamos mostrar uma matéria do Juliano Lima, porque hoje foi inaugurada a Arena do Flamengo lá na Ilha do Governador, e o Juliano acompanhou tudo. A Arena do Flamengo, capacidade 20.500 torcedores. Inauguração dia 14 de junho contra a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro. Era para ser contra o Botafogo, mas por uma questão burocrática dos documentos não chegarem a tempo, o Flamengo adiou a estreia. Mas o torcedor pode ficar tranquilo. É um caldeirão, é uma distância muito pequena do torcedor para o jogador em campo. Expectativa de ajudar o clube dentro do Campeonato Brasileiro em toda a temporada 2017. Mais de 80% dos jogos do Flamengo vão ser realizados aqui. 15 milhões de reais investidos. Conheça a Arena do Flamengo. Atrás do gol vem aquele momento que todo torcedor e, na verdade, todo jogador vão estar bem próximos um do outro. Pra você ter uma ideia, dessa parte atrás do gol, da linha do campo até a arquibancada, são apenas 7,5 metros. É muito perto mesmo. E o torcedor vai acompanhar não só a partida, mas pode fazer aquela pressão na vitória ou, quem sabe, na derrota. É muito perto, não é? É o caldeirão que a gente precisava, né? Acho que o Maracanã é a nossa casa, sempre foi, mas a gente precisava de um alçapão desse aqui, o torcedor perto, esse clima mesmo de estádio raiz. E vai ser legal. Ansioso para a estreia, Ponte Preta, dia 14. Vai ser legal, vai ser legal. E o torcedor vai poder acompanhar tão de perto que ali atrás são apenas 5 metros, do setor leste, da cadeira, até a linha do campo. É o caldeirão rubro-negro, que ganhou forma e vai ajudar na temporada. Esse aqui é o setor do visitante. Vão ter 2 entradas para eles aí acompanharem o jogo e bem atrás do gol. Esse espaço aqui comporta 10% de toda a estrutura da Arena do Flamengo. E aquela pressão atrás do gol, né? Seja de repente do goleiro, Muralha, ou até mesmo do goleiro visitante. É uma pressão bem em cima realmente. E do outro lado, com uma proteção muito parecida como essa, vão ficar as torcidas organizadas. No caso, as torcidas organizadas do Flamengo, pegando praticamente toda a parte atrás do outro gol. Ou seja, bem dividido, bem estruturado, o Flamengo já deixou tudo prontinho para a estreia dentro do Campeonato Brasileiro. O importante é que nós temos agora um estádio, né, para fazer as partidas do Flamengo, né? Nós sofremos tanto aí tendo que jogar fora do Rio, né? A situação do Maracanã continua infelizmente indefinida. Então agora a gente vai poder mandar os nossos jogos aqui no estádio Luso Brasileiro, com essa parceria aí que nós fizemos com a Portuguesa. O estádio, como vocês podem ver, está um brinco, está brilhando, está muito bonito, gramado de primeiríssima, as instalações também de primeiríssima, garantindo todo o conforto e toda a segurança, apesar de ser uma solução provisória, né? Eu acho que foi o que a gente conseguiu fazer e eu tenho certeza que a torcida vai gostar muito. Eu tenho certeza que agora a gente tem, né, um estádio que atende todas as condições de segurança e de conforto. Temos todos os laudos, né? Infelizmente não vai dar para jogar domingo, mas como vocês podem ver, está tudo pronto. A gente poderia jogar hoje aqui. Ok, portanto, matéria de Juliano Lima, presidente Eduardo Bandeira de Melo, dia 14 de junho contra a Ponte Preta será o jogo de abertura aí da nova arena lá no estádio tradicional, o estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, o estádio dos ventos uivantes, onde Zico já fez gol olímpico. O Birajara. Né? O Birajara fez gol. Né? Esse jogo tem esse estádio passa a ser do Flamengo provisoriamente agora, mas tem história do Flamengo. Muita história. História do futebol carioca. Edmundo jogou lá, né? Joguei algumas vezes. Jogou lá na Ilha do Governador. Eu ia falar o Birajara fez o gol de goleiro, o primeiro gol da história do futebol brasileiro registrado de goleiro, que é o Birajara batendo pra frente. E Flamengo e Madureira no campo da Portuguesa em 1970. Flamengo 2, Portuguesa 0. Sensacional. 0. Olha lá, realmente ficou muito bonito, um belo trabalho. Parabéns aí à diretoria do Flamengo. Investimento na casa aí de 15 milhões de reais. O Flamengo tem um contrato com a Portuguesa por 3 anos, com possibilidade de renovação para mais 3. É o tempo que o Flamengo acha que vai ser hábil para resolver a situação de um estádio maior. Ou administra o Maracanã, ou então parte para a construção do seu próprio estádio. E eu achei curiosa a declaração ali do torcedor, dizendo o seguinte: esse estádio é o que o Flamengo precisava, de um alçapão, de um caldeirão. Ele chegou a usar o termo estádio raiz. O Flamengo realmente precisava de um estádio como esse? Muda a relação da torcida do Flamengo com o time dentro do campo. Historicamente, o Flamengo nunca teve uma situação como essa. É um estádio que com certeza vai estar sempre
com alta taxa de ocupação, se não totalmente lotado nos jogos, e com essa configuração que deixa o torcedor quase que em cima do campo. O Flamengo, historicamente, mandou seus jogos em casa no Maracanã. Exatamente. Que tem uma distância grande. E antes da Gávea, que não era caldeirão, mas que não tinha. Em 2005, o Flamengo fez jogos aí e nem sempre se deu bem. Lembra o jogo do Tevez contra o Corinthians? Uma fase péssima do Flamengo ali. São Paulo ganhou de 6-1. São Paulo ganhou de 6-1 do Flamengo. O Flamengo quase foi rebaixado naquele ano. Não tinha essa configuração. A arquibancada ficava bem distante. Era um pouco mais atrás a arquibancada. Não tinha essa configuração. E era um estádio dividido com o Botafogo. Aí é uma coisa mais de Flamengo. Teve aquela época assim, em 2005. Arena Petrobras. Sim, exatamente. Isso. Mas não era exatamente como está configurado hoje, que está muito em cima do campo. E um momento diferente do Flamengo. Naquela época, o Flamengo, repito, quase foi rebaixado, se salvou no finalzinho, quando o João Santana chegou e tal. Mudou a estrutura do Flamengo nas últimas rodadas. Então, eu acho que é um ponto de interrogação, como vai ser isso? A torcida do Flamengo, historicamente, empurra muito o time, e é importante, acho que pode ser muito, vai depender do comportamento da torcida do Flamengo, de empurrar o time e, no momento difícil, também empurrar o time, também apoiar o time, porque momentos difíceis vão acontecer. E aí, se a torcida tiver uma postura contrária, começar a vaiar, pegar no pé desse ou daquele jogador, vai jogar contra e pode ser ruim, o que acontece em vários clubes de futebol. Agora, conhecendo bem o estádio Luso Brasileiro lá, o Edmundo já jogou lá, todos nós já estivemos lá também, melhorou muito, hein? O estádio está num outro padrão. Não, o gramado é excepcional. Pode ir, Edmundo, desculpa. Não, mas assim, como alternativa, eu acho bacana, mas eu acho que é pouco. Acho que é pouco para o Flamengo, assim, com todo respeito, porque o Flamengo tem uma imensa torcida e deveria jogar no palco maior, de acordo com o tamanho da sua torcida, que é o Maracanã. Esse acordo está difícil de ser feito. Por exemplo, um clássico de domingo em Volta Redonda, nada contra a cidade. Pouco público normalmente. Mas com pouco público, exatamente. Às 11 horas da manhã, o ingrediente para que a fotografia fique feia. Se fosse aí, talvez fosse mais legal. Mas esse clássico, o tamanho do Flamengo e do Botafogo, merecia o Maracanã. Eu acho que o Flamengo não quer ser e não pode ser refém da situação do Maracanã. Concordo com isso plenamente. Então, aí, quando você diz, são 3 anos de contrato, com possibilidade de renovar por mais 3, o Flamengo tem que resolver a situação do Maracanã, ponto. Aliás, o Flamengo tem que resolver a situação do Maracanã, não. O governo do estado tem que resolver a situação do Maracanã. E a partir da solução do Maracanã, o Flamengo vai ter que ter um acordo com o Maracanã para jogar lá os jogos grandes. O Flamengo não vai jogar lá os jogos para 15 mil pessoas. O Flamengo vai jogar lá os jogos para 60 mil pessoas. O Flamengo tem que tentar, como disse o Eugênio agora... Nesse momento, do Flamengo e do Botafogo, não era esse jogo de domingo um jogo para 60 mil pessoas? Era. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, aí eu acho que tem um pecado dos dois lados. O Flamengo projetou, já que não dava para inaugurar contra o Atlético Goianiense, projetou inaugurar contra o Botafogo até como uma provocação. A Polícia Militar foi lá com todos os laudos liberados, chegou lá e disse assim, Flamengo e Botafogo não vai fazer aqui, por causa de segurança. Então teve que adiar E aí quando adiou, não dava mais tempo, pelo planejamento do Maracanã, de levar o jogo no Maracanã. Se fosse domingo, 11 da manhã no Maracanã, Flamengo e Botafogo, tinha 40 mil pessoas ali fácil. Fácil. Agora, o estádio, ele é pequeno para o Flamengo, como o Edmundo disse, tem toda a razão. Mas é uma solução provisória para não ser refém da situação do Maracanã. E tentar solucionar. Ver o que vai se fazer para ter um estádio do tamanho do Flamengo. A gente viu o torcedor ali falando, o Flamengo precisava de um estádio raiz. Aí que eu imagino, eu acho que o Flamengo é sério candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Então você imagina, especialmente no segundo turno, últimas rodadas, aquela procura insana, o torcedor rubro-negro louco para comemorar o título. Se faz no Maracanã, esse investimento fica meio perdido, digamos assim, né? O Flamengo decidindo os últimos jogos, a decisão do Campeonato Brasileiro, o segundo turno praticamente no Maracanã. Isso aí vai ficar esquecido. E se não for assim, o Flamengo, não jogamos no Maracanã, vamos jogar na Ilha da Nação. Imagina qual vai ser o valor do ingresso. A quantidade de rubro-negros brigando por ingresso para ver o Flamengo ser campeão. Imagina aí, eu não sei qual que é a última rodada, os últimos jogos do Flamengo
Depois a gente pode até ver qual seria. Imagina a briga que vai ser. E aí não vai ser um estádio raiz, vai ser aquele ingresso a R$200, R$400. Mas é o segundo problema, Rodrigo, desculpa. Esse é o segundo problema. Eu acho que você tem razão, mas tem um contraponto. Primeiro que, assim, quais são os 2 estádios que mais enchem no Brasil hoje? Maracanã? Não. Allianz Parque e Itaquera. São, incrivelmente, os 2 ingressos mais caros do Brasil. Exatamente. Né? Então, mas tem a fidelidade lá, né? Tem a fidelidade. Eu acho que você está tocando um ponto que é importante. O Flamengo tem que solucionar esse problema, mas é o segundo problema. O primeiro problema é o seguinte, onde o Flamengo vai jogar? Se o Flamengo não estiver brigando pelo título brasileiro no segundo turno, quando estiver tendo jogo de 10 mil, 12 mil, 13 mil, vai abrir o Maracanã para dar prejuízo, como disse o Fluminense nos últimos jogos, que se ele não der pelo menos 25 mil pessoas no Maracanã, ele tem prejuízo, o estádio cabe 20 mil. O Flamengo não vai fazer jogo com projeção de 25 mil na ilha. Ele vai fazer jogo com projeção de 15, 18 mil. Eu imagino que vai ser uma... Pois não, desculpa. Tem que resolver essa questão que você colocou, mas eu acho que é o segundo problema. Eu imagino que vai ser uma relação parecida, que hoje em dia ela já virou usual, até pelo tempo, como o Atlético Mineiro tem alugando o Horto, que se tornou a casa do Atlético, e quando o jogo é muito grande, vai para o Mineirão. Eu tenho a impressão de que com o tempo vai funcionar dessa forma. Tem jogo que cabe na Arena da Ilha, e aí vai se analisar o aspecto financeiro, o jogo é muito grande, cabe muita gente, como o Flamengo e Botafogo, por exemplo, caberia domingo no Maracanã, ou não, é um jogo menor, Flamengo e Ponte Preta, dia 14 de junho, aí vai entrar também uma análise financeira, poderemos faturar mais aqui, ali. Eu acho que será uma relação como o Atlético tem com Horto e Mineirão, cada caso, cada jogo será analisado, e é um tempo que o Flamengo tem de 6 anos, digamos assim, 3 anos de contrato, mais 3 renováveis, para resolver a sua vida em termos de estádios. Ou administra o Maracanã, ou então construirá o seu estádio. Pelo menos é isso que diz a diretoria do Flamengo. Vamos aguardar. Em breve estaremos todos lá, na Ilha da Nação. Será tem uma interessante. Questão que até o Calheiros hoje de manhã perguntou para o presidente, né, que participou ao vivo do Bom Dia Fox, se ele descarta no futuro, quem sabe, adquirir o terreno para construir ali. Pode ser. O estágio definitivo do Flamengo, porque há espaço para construir uma estrutura bem maior do que essa. Muito grande, é verdade. O terreno é gigantesco. O presidente desconversou, disse que a prioridade é fazer o estádio da Gávea, já tem inclusive o projeto, está encaminhando e tal, para 25 mil pessoas na Gávea, não aí. Mas vai que vira uma febre, o Flamengo começa a arrebentar aí, jogar muito bem aí e tal. O Flamengo teria condições de fazer um investimento. Eu acho que só tem uma dificuldade aí, que é o entorno do estádio. Exatamente. A entrada e saída é muito difícil, é conturbada ali, são ruas estreitas, um bairro muito residencial, casas. Então é difícil. É muito parecido, aliás, eu diria que é igual à chegada da Vila Belmiro, estádio do Santos, que também é rodeada de casas, ruas estreitas. É um panorama bem parecido. Para você que não é aqui do Rio de Janeiro, a chegada nesse estádio é muito parecida com a da Vila Belmiro. Ruas estreitinhas, realmente é um problema, de fato. Eu sempre imaginei que o estádio ou do Flamengo ou do Fluminense fosse na Barra, né? Porque quem não conhece o Rio de Janeiro, né? Quase tudo tá mudando para Barra, né? E na Barra, o Recreio ali e tal, você tem uma área muito grande, né? Tanto que os CTs são aqui, né? Na Zona Sul é difícil você achar espaço físico para qualquer coisa, né? Eu digo que na Zona Sul, no Rio, não tem supermercado, tem mercado, né? Concessionário, tudo é pequenininho na Zona Sul. Na Barra do Recreio você tem espaço para fazer CT, para fazer estádio, você precisa de muita área. Tem espaço por enquanto, aí, o negócio está crescendo aqui. Muito bem, vamos falar então de campo e bola. Vamos falar de Flamengo e Botafogo.